Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é explicar um pouco para vocês sobre a ferramenta de BI ClickSense. Primeiro, antes da gente falar um pouco sobre a ferramenta em si, é importante a gente deixar um pouco mais claro o que é o conceito de BI em si. A gente tem aqui duas definições, uma do Gartner e uma da Wikipedia. Para o Gartner, o BI é um termo guarda-chuva, como eles dizem, que inclui aplicações, ferramentas de infraestrutura e melhores práticas que possibilitam o acesso a e a análise de informações para melhorar e otimizar decisões e performance. Para a Wikipedia, o BI, na verdade, é um conjunto de estratégias, processos, aplicações, dados, produtos, tecnologias e arquiteturas técnicas que são usadas para suportar a coleção, análise, apresentação e disseminação de informações de negócio. Resumindo, o BI é uma ferramenta, na verdade, as ferramentas de BI são utilizadas justamente para poder prover, principalmente para a alta gestão das empresas, informações consolidadas, de análises, fazer análise, trazer essas informações consolidadas do negócio dessas empresas, de modo que você consiga ter insights, ter informações ali disponíveis para você poder tomar decisões sobre o futuro da empresa. Você pode ter informações sobre vendas, juntamente com informações sobre regiões dessas vendas, melhores clientes, piores clientes, produtos com maior rentabilidade, produtos com maior venda, produtos com menor venda. Então, todas essas informações são utilizadas justamente para você poder direcionar o negócio da empresa. E aí que entra a questão dos BIs tradicionais. Quando você fala de projetos de BI com a grande maioria das empresas, você sempre tem uma certa rejeição, justamente por quê? Porque você tem um estigma de que projetos de BI, na maioria das vezes, são caros, demorados, são pouco intuitivos. Então, assim, para os usuários finais, que realmente vão utilizar aquela informação, às vezes é complexo de fazer determinadas análises. Então, você tem um conjunto muito grande de informação, você tem um conjunto condensado de informações que algumas pessoas talvez não conseguem interpretar da maneira correta. Acaba que você também tem, além disso, uma demanda alta por recursos de armazenagem e processamento. Pense que você está lidando com informações, na grande maioria das vezes históricas da companhia, podem datar de 1, 2, 5, 10, 20 anos. Imagina toda essa informação sendo armazenada, sendo processada. Então você precisa de uma infraestrutura, na grande maioria das vezes, muito grande para poder suportar esse tipo de processamento. Além disso, você tem pouca flexibilidade, principalmente na parte de análise das informações. Cada pessoa vai gostar de ter uma determinada visão sobre as ferramentas, sobre cada recurso que ela quer ver. Poxa, um quer ver um gráfico, um mapa com a distribuição de vendas, o outro quer ver um mapa com a distribuição de clientes. Cada departamento vai ter uma determinada necessidade. Então, acaba que com os projetos tradicionais de BI, você necessita sempre ter um terceiro, ter uma equipe que vai fazer essas alterações, que vai fazer a criação dessas novas visões e tudo. Você não tem a flexibilidade para poder você mesmo transformar a ferramenta da maneira como você deseja. E além disso, você precisa desse apoio técnico especializado para o desenvolvimento e para mudanças. Você pode ter cientistas de dados trabalhando, pessoas matemáticas, estatísticos e tudo mais. Então você demanda uma equipe extremamente especializada, na grande maioria das vezes uma equipe cara, para trazer, às vezes, uma ferramenta que não vai ter a flexibilidade que você precisa e ela, como diz a ferramenta, pode se tornar obsoleta em pouco tempo. Uma mudança de gestão, por exemplo, pode ser que impacte diretamente no projeto. Poxa, eu tinha um gestor que queria determinadas visões, entrou um outro, ele quer novas visões e aquele primeiro projeto pode ter ido simplesmente por água abaixo. Então é importante que a gente consiga encontrar uma ferramenta que tenha essa flexibilidade. E aí que entra o ClickSense. O ClickSense é uma ferramenta criada pela Click. A Click é uma empresa que foi fundada em 93 na Suécia, chamada ClickTech. Então eles já têm aí 23 anos de mercado. Hoje eles estão baseados nos Estados Unidos. Na verdade já tem um tamanho excepcional, é uma empresa bem grande. Uma das ferramentas mais famosas, na verdade a ferramenta mais tradicional
né, que todo mundo já deve ter ouvido falar em relação à empresa Qlik, é o QlikView, né? E o QlikSense é, na verdade, uma nova vertente dessa ferramenta de BI, com um toque um pouco mais focado para o usuário, né, para o usuário final. O que é o objetivo do QlikSense? Essa é até uma discussão que está sendo ainda constante na internet, que é assim, poxa, por que eu devo usar o QlikView ou devo usar o QlikSense? Nas palavras do próprio pessoal da Qlik, né, o QlikView é uma ferramenta já com visões mais estruturadas, né, com uma flexibilidade um pouco menor. Você vai ter os dashboards criados e tudo mais, vai conseguir analisar com a mesma dinâmica que você vai ter no QlikSense, só que a flexibilidade para o usuário final fazer as alterações ela é diferente. Você não consegue fazer as mudanças de maneira tão rápida e tão simples quanto no QlikSense. Então, o QlikSense é uma ferramenta já mais voltada para o público, para o usuário final mesmo. Para o gestor do departamento de finanças que quer pegar as planilhas que ele tem, juntar com informações do RP, cruzar essas informações de modo a obter informações novas. Poxa, hoje eu quero um gráfico de pizza separando meus clientes por categoria, mas amanhã eu quero um gráfico de barras analisando o montante que eu tenho de acordo com minhas datas de vencimento e tudo mais. Isso tudo vai ficar na mão do próprio usuário. Então, a pegada do QlikSense é justamente para esse lado. Você vai ter um pouco mais de liberdade para poder criar as suas próprias aplicações. Então, só para ter um comparativo em relação às outras ferramentas, né, a gente tem aqui uma visão do Gartner, né, que chama o quadrante mágico do Gartner voltado para BI. Vocês podem ver que está até sublinhado aqui, né, está circulado. Você tem o Qlik, o Tableau e a Microsoft no quadrante aqui dos líderes, né? Então, se eu vou pegar aqui a habilidade para executar, né, que é a vertente vertical aqui, né, esse lado vertical, e a completude de visões aqui no horizontal. Então você vai ver que os líderes são essas três ferramentas e a Qlik está aqui no meio. Nesse caso específico dessa pesquisa, que é de 2016, o foco foi justamente no QlikSense, não no QlikView. Aqui embaixo você tem a SAP também como uma ferramenta visionária, mas ainda não na liderança. Então ainda tem alguns passos para poder chegar, só para efeito de comparação. Os pontos fortes do QlikSense, na verdade, e do QlikView também, é o que? Você tem análise in memory. O que seria análise in memory? Quando a gente falou lá no início sobre a questão de uso de processamento e tudo mais, a maioria das ferramentas hoje, elas utilizam bancos de dados relacionais e outras maneiras de organizar as informações que acabam tomando muito tempo para poder fazer esse tipo de análise. O Qlik, o que ele faz? Ele puxa essas informações, armazena num arquivo compactado. Em alguns casos ele consegue uma compactação de mais de 95%. Então você tem um volume de dados no final pequeno e essa análise é toda feita em memória. Então acaba que você ganha muita velocidade na análise. Vocês vão ver mais à frente, vou apresentar uma ferramenta de uso, fazendo uso dela realmente na ferramenta, você vai ver que todas as análises são feitas de maneira muito rápida. Então, segmentação de informações, poxa, eu quero ver uma determinada informação num nível um pouco menor. Ela é feita de maneira automática, de maneira rápida, e ela também é refletida em todas as visões que você está tendo naquele momento. Então, isso é um ponto extremamente importante para uma ferramenta que precisa ser usada pelo nível gerencial. Você precisa de velocidade para poder verificar as informações. Além disso, você tem a diversidade de componentes, porque você tem uma miríade de gráficos de pizza, você tem gráficos de barra, gráficos de dispersão, além da possibilidade também de você poder criar seus próprios componentes, caso os componentes que já existam não se adequem a alguma das suas necessidades. E atrelado a isso tudo você tem a usabilidade, porque está na mão do próprio usuário criar suas visões e criar tudo da maneira que mais lhe convém para ser usado ali na sua área, no seu departamento. Uma outra vantagem do QlikSense é a organização das informações. Na maioria dos BIs tradicionais você tem uma ligação linear das informações que você tem. Já no QlikSense você tem uma ligação que é chamada de associativa. Nesse gráfico aqui fica um pouco mais claro o que é a diferença entre uma e outra. Vamos imaginar esses quatro grupos de informações. Tem região, estado, produto e o responsável pela venda. Dentro do BI tradicional você faz esse link de maneira linear.
né? Então, poxa, eu tenho a pessoa, eu tenho o produto que ela vendeu, em qual estado que ela vendeu e qual região pertence àquele estado. Já na visão associativa, todas as informações estão vinculadas entre si. Então, acaba que você consegue ver, poxa, eu quero ver o que essa pessoa vendeu em determinada região, eu quero ver o que essa pessoa vendeu de determinado produto, eu quero ver os produtos vendidos em uma determinada região. Então, você consegue fazer essas mudanças de maneira muito mais tranquila, né? Então, acaba que você tem uma flexibilidade maior e isso também está à mão do usuário para ele poder buscar essas informações. Então, acaba que quando você deseja colocar uma nova visão nessas informações, isso era feito de maneira muito simples. Vamos imaginar que você tem, por exemplo, uma visão de chamados atendidos para o cliente, um item um pouco mais claro para pensar. Você pode, por exemplo, ter a visão dos dados dos chamados, poxa, mas depois você tem os dados de cada pessoa que atendeu aquele chamado e a base onde ela está. Você pode ter a latitude e longitude de cada uma dessas bases. Você pode ter os clientes também, pegar uma terceira base de informações da distribuição no país desses clientes. E depois você pode ter, por exemplo, insights sobre, poxa, tem uma equipe que está toda focada lá no sul, mas está atendendo muitos clientes da região sudeste. Poxa, esses clientes, esses chamados estão sendo atendidos de maneira pontual, estão sendo atendidos no próprio cliente, estão sendo atendidos de maneira remota, está sendo necessário um contato mais próximo com o cliente. Então isso pode trazer alguns insights que num primeiro momento talvez você não teria. Essa flexibilidade para agrupar mais informações traz essa vantagem competitiva para as empresas. Isso vai casar muito com a nova visão da Pelisário, né? O que é a nova visão nossa? Ser reconhecido por transformar negócios com tecnologias que conectam estratégias, pessoas e processos. Nada melhor do que uma ferramenta de estratégia, uma ferramenta de visão estratégica, para conseguir transformar os negócios dos nossos clientes. Se você tem uma ferramenta que vai conseguir pegar as informações do RP que os nossos clientes usam, que é o SAP, que já tem uma gama de informações gigantescas, e tratar essas informações de modo que elas possam gerar realmente valor para essas empresas, com certeza a gente vai estar transformando os negócios dos nossos clientes. Isso é certeza. Diferenciais interessantes da ferramenta ClickSense são esses aqui. Você tem o que se chama de storytelling. O que seria o storytelling? Eu vou até mostrar com um exemplo um pouco mais à frente. Você tem a possibilidade de contar histórias em relação aos seus dados. Imagina uma apresentação de PowerPoint como essa que a gente está usando agora para esse vídeo. Só que você vai ter acesso direto às informações lá da ferramenta. Então você não vai precisar ficar naquela, poxa, eu estou na apresentação, agora eu saio, vou lá na ferramenta, logo, busco as informações, filtro. Não, os dados que estão apresentados estão diretamente vinculados à ferramenta. Então se eu tenho um determinado percentual de vendas em uma região e eu quero, na apresentação, e eu quero ver isso na minha ferramenta por uma outra visão, eu clico com o botão direito, vou lá ver esse item dentro da aplicação e ele já vai de maneira automática. Isso é muito bacana. Além disso, você tem a mobilidade. Então, toda a ferramenta criada no ClickSense, ela já está automaticamente preparada para rodar em iPhone, iPad, em celulares com Android, tablets com Android. Então, você tem toda a parte mobile já preparada. A liberdade de criação, como a gente já comentou bastante, é justamente poder permitir as pessoas criarem suas visões, fazerem novas visões, e principalmente a velocidade de desenvolvimento, porque acaba que o tempo para a entrega do produto é muito rápido. Você consegue criar suas visões de maneira muito rápida e de maneira incremental. Então, hoje você vai criar as informações que são importantes para ti hoje, visões que são importantes. Amanhã você precisa de uma outra coisa, você mesmo já faz a criação e em minutos você está podendo utilizar essa informação. Agora vamos ver na prática como o Click próprio funciona, né? Então aqui a gente está na tela do ClickSense. Isso aqui eles chamam de Hub, que é onde você tem todas as suas aplicações criadas, né? Então nesse caso aqui eu vou entrar na ferramenta de gerenciamento de Helpdesk para vocês poderem ter uma noção de como é que é a estrutura, de como é que funciona a aplicação. Aqui a gente tem o que eles chamam de pastas, né? Então cada pasta na verdade são conjuntos de indicadores, né, de gráficos, tabelas, o que seja, para você poder fazer a gestão. Então vamos entrar nesse dashboard aqui.
Nesse dashboard você tem todas essas informações, né? Então você pode escolher as informações prioritárias para ti. Nesse caso específico, né, você tem aqui os casos de alta prioridade, baixa prioridade, média prioridade, você tem os gráficos e tudo mais, tudo bem bonito. O bacana de tudo é que é interativo, né? Então, poxa, eu quero ver aqui nesse gráfico, poxa, eu tenho aqui vários chamados abertos da parte de sistemas. Eu quero ver só os dados de sistemas. Quando eu clico, confirmo essa minha opção, eu estou fazendo a visão só da parte de sistemas e tudo já reflete aqui. Então eu já tenho aqui os casos de alta prioridade são 8, eu tenho 31 de média prioridade, 16 de baixa prioridade, tenho a distribuição de quem está com esses chamados, quanto tempo que está aberto, né, a duração de cada um desses, a questão dos chamados abertos e resolvidos ao longo do tempo. Então você tem uma visão clara, rápida, de todas as informações. Isso funciona com qualquer um dos gráficos. Se eu quiser vir aqui e selecionar esse item específico, né, eu tenho aqui que essa pessoa está levando um determinado tempo, quantos chamados que estão com ela, de qual classe que são esses chamados. Então todas as informações podem ser filtradas da maneira que eu desejar. E eu posso fazer um filtro aqui, eu posso vir aqui e fazer um filtro também. Eu posso vir aqui, se tivesse mais alguma informação, e fazer um determinado filtro. Então todas essas informações estão à minha mão, eu posso prepará-las da maneira que eu quiser para poder ter esse uso de maneira mais prática. Você tem a visão de maneira simples e você consegue criar esses painéis de maneira muito simples. Se a gente quiser vir aqui e editar, eu consigo remover qualquer uma dessas partes, distribuí-las. Poxa, eu quero pegar esse gráfico aqui, eu quero esse número, na verdade, eu quero deixar ele para cá. Poxa, eu quero pegar esse número para cá também, porque eu quero aumentar esse gráfico de barras aqui, para ficar um pouco melhor, ter uma visão melhor. E aqui você tem uma série de informações que você também pode incluir. E é só arrastar e colar, né? Não tem arrastar e soltar. Poxa, eu quero aqui o mapa. Eu vou substituir essa parte aqui por um mapa. No meu caso aqui não tem muito sentido porque eu não tenho informações geográficas em relação a esses chamados. Mas é só para mostrar um pouco da flexibilidade que você tem para mexer. Depois disso você concluiu, pronto, sua visão já está alterada, pronto para você poder mexer. Além disso, você tem aqui também a visualização de dados. Vamos cancelar isso. Vamos perder essas operações que eu fiz aqui, né? Eu realmente não queria salvar. Todos os dados que são usados, eles estão aqui. Então você consegue ver quais são as ligações entre cada um deles e tudo mais, de maneira prática, né? Isso que não é uma coisa só que um cara de TI vai poder utilizar. O próprio usuário vai ter uma noção de quais informações que estão sendo usadas. Voltando ali para a visão geral do aplicativo, um outro item que eu acho interessante de mostrar é justamente a questão do storytelling que eu tinha falado lá na apresentação. Você tem aqui, ó, é uma apresentação como um PowerPoint, né? Poxa, então estou fazendo uma análise, eu posso escrever, deixar um pouco mais detalhado como se realmente fosse, né, um PowerPoint. Só que a vantagem é o que? Eu posso pegar essa informação, por exemplo, de 142 aqui, eu quero ver isso aqui na prática, né? Vamos colocar em modo apresentação. Eu posso pegar esse número e ir lá para o recurso, né? Então, aqui, ó, poxa, já está aqui, já está filtrado da maneira como está lá na apresentação. Então eu não preciso ir na apresentação e depois voltar e buscar informação e filtrar nem nada. O que está lá na apresentação já é prático para eu poder buscar essa informação depois lá dentro da aplicação. Eu posso pegar isso aqui, ó, e vou ir lá para o recurso. Então ele já me traz o gráfico, né, já me traz aqui uma tabela com as informações e tudo de maneira muito mais prática. Vamos voltar aqui para a apresentação. Né? E para a gente poder fechar, quais são então, né, as vantagens que vocês viram ali? A gente tem uma velocidade grande de desenvolvimento, né? Além da velocidade, você tem essa flexibilidade para a criação, porque está tudo à sua mão. Você cria suas dimensões, coloca seus dados, faz esses links. Então você tem uma possibilidade de criar as visões que você precisa de maneira muito mais simples. Então essa facilidade de uso é o grande chamariz do ClickSense. Queria agradecer a todos pelo tempo aí.
entendeu? Qualquer dúvida que vocês tiverem que eu possa ajudar, podem ter contato comigo no reuben.castro@petsari.com e nos vemos por aí. Obrigado, pessoal.